De volta já aqui com Bem Assim, eu já começo o bloco com uma pergunta. Você costuma ler rótulos? Aqueles rótulozinhos das embalagens dos alimentos? Pois é, viu, gente? Se você, que aí, entende de todas as informações que estão ali escritas, tudo bem. Agora, se você é como eu e simplesmente não faz a menor ideia do que está ali, venha-se embora aqui aprender com a gente, ela já está aqui do meu lado para ensinar bem muito. Islaine Nogueira, nossa Nutri maravilhosa. Obrigada. Quer dizer, então, que é importante ler os rótulos? Com certeza, super importante. É ali onde vai estar informando o que realmente é composto aquele alimento, que está embalado. Então, a gente precisa ficar muito atento. Tá. Quais são as informações nutricionais que merecem a nossa maior atenção? Que quando a gente pega aquela embalagem, tem que olhar. Então, Mara, infelizmente, na maioria das vezes, as pessoas acabam visualizando a parte da frente do produto. Isso. Seja produtos integral, light, diet, zero isso, zero aquilo. E não se informa direitinho onde deve ser realmente visualizado, que é principalmente na parte dos ingredientes. Você pode ficar atento também àquela tabelinha nutricional. Sim. Mas isso é mais interessante observar. Que as quantidades ali presentes, talvez você não entenda bem o que significa. Então, o ideal é que fique observando os ingredientes. Tá. Lembrando que os primeiros é aquele que está em maior quantidade no produto. Então, vamos citar um exemplo, Quando eu recomendo sempre os alimentos integrais, a leitura do rótulo para um pão integral é que ele apresente apenas a farinha de trigo integral. Sim. Quando a gente vai ver na embalagem de pães, biscoitos, bolachas, que se diz ser integral, a gente pode até verificar a farinha de trigo integral descrita em primeiro lugar. Mas, infelizmente, a indústria muito esperta acaba incluindo também a outra farinha, que é a branca. Mas não está descrito dessa forma, farinha branca. Vai estar descrito como farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico. Então, já fica atento para isso. Eu sei que eles existe mudam até as nomenclaturas, Isso, exatamente. Eu sei até que existe uma legislação comentando a respeito de quantos por cento é para estar presente a farinha de trigo integral. Mas, pela minha orientação, eu particularmente só oriento que tenha presença apenas dos produtos integrais. Não só a própria farinha, pode ter aveia, linhaça, chia, amaranto, quinoa, o que for, contanto que a leitura seja sempre relacionada aos integrais. Certo. Outra coisa que devemos ficar atentos dessas embalagens é que está descrito na frente do produto zero gordura trans. Na maioria, eu sei que até houve muito marketing, muitas propagandas em cima disso, dizendo que esses produtos estão livres de gordura trans. Infelizmente, quando a gente vai conferir direitinho o rótulo, não é bem isso que está representando. Porque a gordura trans é nada mais nada menos que a gordura vegetal hidrogenada. É o que está lá descrito no rótulo também, nos ingredientes. Ou seja, às vezes aí tem lá nem zero. sempre Isso. O que parece é. Exatamente. Isso foi um dos exemplos que eu citei. Mas outra importância que a gente pode dar também, que muitos me perguntam, durante a consulta ou no dia a dia, é como comprar um iogurte natural. Que eu só recomendo esse tipo de iogurte. A não ser que seja algo mais específico, que aquela pessoa não consegue consumir de jeito nenhum, porque ele é bem azedinho, Ele não tem o açúcar, Exatamente. Então, gostei dessa palavrinha açúcar, porque de fato nos ingredientes ela não vai estar presente. Então, só tem 2, leite e fermento lácteo. Pode ser, a depender da marca, que apresente algumas frutas em pedaços, algum cereal integral, ou então algum adoçante. E geralmente quando a gente relaciona os adoçantes, eu sempre recomendo os naturais. Então já vamos aproveitar o gancho daí para uma boa leitura de rótulo dos adoçantes, que muitos se enganam e acabam partindo para os artificiais. Sempre recomendo o natural. E um dos exemplos é o stevia, xilitol ou eritritol. Então, quando vocês comprarem algum produto que está lá dizendo adoçado, ou até produtos diet, que geralmente produto diet retiram açúcar e acrescentam adoçante. Sim. Infelizmente, na maioria das vezes, é o adoçante artificial. Então, o adoçante artificial, ele vai conter açúcar ainda? O adoçante artificial
Não, ele retirou, no caso, o açúcar do produto Sim. e acrescentou o adoçante artificial. Ah, sim. É no caso dos produtos diet. Quando são os produtos light, retiram, na verdade, a gordura do produto. Mas nem sempre isso é um benefício, se vocês observarem. Os produtos light e diet. Geralmente ótimo, então, faz essa troca. Isso. Retiram o nutriente, né, um composto do produto e acrescenta outro que às vezes nem é saudável. Como exemplo mesmo do iogurte light. Sim. Aliás, diet ou então zero açúcar. Que acabam, quando a gente tem o sabor, às vezes ele tem sabor até de remédio. Sim. Se você for analisar direitinho, é porque tem um adoçante artificial. Então, quando a gente vê light lá na embalagem, não contém o quê? Gordura. O light é relacionado à gordura. Gordura. Diet é açúcar. Aí, geralmente, quando retiram açúcar, acrescentam artificial. Sim. Então, na leitura, o ideal é encontrar o natural, certo? Okay. Estévia, xilitol ou eritritol. Tá. Refrigerantes. Então, ótima pergunta. O pessoal tá amando agora assim, ai não, eu quero o zero. O zero, que é zero açúcar. Isso, e exatamente. Aí? A gente sempre recomendando, né, esse controle do açúcar no nosso Sim. dia a dia. Aí as pessoas sempre acham que é interessante a substituição do refrigerante normal para o zero, ou diet. A indústria também, né? Assim, espertinha. Isso, aquele marketing maravilhoso, né, que, nossa, ilude muitas pessoas. Então, o que é que acontece? Como eu falei, retiraram o açúcar e acrescentaram o adoçante artificial. Geralmente, nesses produtos é acrescentado, vamos citar as palavrinhas para o pessoal tentar lembrar bem: ciclamato de sódio, sacarina sódica, acesulfame ou sucralose. Então, muito cuidado com esses adoçantes artificiais. E também com a quantidade de sódio presente, que geralmente o sódio também dá aquela disparada quando é produto zero açúcar. Por que a gente tem que ter cuidado com os adoçantes artificiais? O que eles podem causar na gente? Então, já foi comprovado cientificamente que ele pode agravar, digamos assim, já para quem é diabético. Sim. Então, e olhe que geralmente os diabéticos acabam aderindo aos adoçantes justamente pelo controle do açúcar, né? Mas infelizmente eles optam pelos artificiais, então já fica a dica dos naturais. Também pode gerar alguns problemas cerebrais, algumas doenças, como por exemplo, mal de Parkinson, Alzheimer, já foi bem comprovado isso, e também alguns tipos de câncer. Então, sem contar que pode ter também alguns problemas relacionados ao sistema digestório. Então, Nossa. O ideal é sempre fazer controle e evitar ao máximo. Certo. O que eu sempre priorizo nas minhas orientações é para as pessoas tentarem se adequar bem ao sabor natural dos alimentos. Eu sei, por exemplo, que o iogurte natural, apesar dele ser azedinho, tem algumas pessoas que gostam, que podem aderir super bem na alimentação, mas outras que botam aquela carinha de enjoo mesmo. Principalmente então, quem consome muito açúcar, né? Porque já vai sentir aí logo essa troca já é diferença. aquele choque, né? Então, isso deve ser feito de forma gradativa e tentar optar também por frutas junto com esse iogurte, porque ela já pode adoçar aí esse iogurte azedinho, né? Ok. Quais que são aqueles nutrientes que o pessoal sempre deve priorizar? Assim, quando eu olhar no rótulo, se tiver esse nutriente, ok, a Nutri falou que eu posso comprar. Então, a gente está sempre batendo na tecla, principalmente o açúcar e as gorduras. No caso, a gordura trans, a gordura vegetal hidrogenada ou o óleo vegetal. E também conservantes e aditivos químicos. Tem algumas pessoas que também não observam a questão dos corantes dos produtos. Geralmente, um produto ele tem aquela cor devido à presença dos corantes. E, infelizmente, os corantes também são artificiais. Um exemplo super importante que vocês devem ficar atentos à questão do corante é o caramelo 4. Pela corzinha caramelo, ele é mais relacionado a um marrom. E ele, infelizmente, está presente nos refrigerantes à base de cola, nos achocolatados, né? E, infelizmente, a criançada está muito ligada a esses produtos. Sim. Então, tem algumas crianças que já apresentam até alergia a esse tipo de composto. Aí as mães já deveriam ficar atentas quanto a isso. Às vezes, eu sei que eu sou Nutri e sempre oriento de forma assim
para não abalar o paciente, mas às vezes quando eu atendo crianças que têm alergia ou a corante artificial ou qualquer outro alimento que realmente a gente não recomenda, eu fico feliz. Mas a criança não gosta da situação, né? Sim. Que sempre, geralmente, quando a gente é alérgico a determinado alimento, a gente ama aquele alimento. É incrível isso, um camarão, amendoim, né? Então, mas a gente precisa ficar atento a esse tipo de composto. O açúcar, geralmente quando eles estão descritos no primeiro lugar, já inclusive, olha só que eu lembrei agora, infelizmente a indústria, ela engana a gente, como já foi dito no início da entrevista. E o açúcar, ele pode estar também descrito de forma mascarada. A gente acha que aquele produto não é o açúcar. Como a gente vê, por exemplo, quando dizem zero açúcar. A gente pode verificar que na maioria das vezes está presente um açúcar chamado maltodestrina. Ou glicose de milho, ou frutose de milho. Tudo isso frutose de milho é totalmente diferente de uma frutose vinda de uma fruta. Sim. Não se enganem com isso, porque infelizmente esse tipo de açúcar foi produzido na indústria. Então, não se enganem, façam essa leitura. Geralmente, quando a gente desconhece aquela palavrinha, eu sempre oriento isso. Quando você vê muitos ingredientes no produto e até palavras que você não conhece, é sinal que aquele tipo de alimento é muito processado. Então, evitem. Certo. Tem aquelas embalagens, né, aqueles produtos que falam assim, apenas, vamos citar aqui um exemplo, tá? Apenas 100 calorias. Aí chama atenção também, é pouquinha caloria, dá para eu consumir um lanchinho. Exato. Geralmente as barras de cereal acabam apresentando muito. Exato, elas são as campeãs. Eles chamam muita atenção por conta da pequena caloria presente no produto. Então, barra de cereal, uma vez eu já comentei em alguma entrevista que infelizmente apresentam praticamente os mesmos ingredientes de um biscoito recheado. Então vai ter o açúcar presente. Neste momento, os fitness choram. É verdade. Como assim? Aí quando a gente lê o rótulo, faça um comparativo. Comprem não, no supermercado. Sem comprar. No supermercado, pega um biscoito recheado ou até biscoito simples, né, do tipo Maria, maisena, ou de leite, rosquinha, o que for, e coloca lá do lado a leitura para os ingredientes de uma barra de cereal. É a mesma coisa. Açúcar, gordura vegetal ou óleo vegetal, corantes, aditivos químicos, chocolate em pó, geralmente açucarado já. Então, não se engana. Aí as minhas recomendações, ou é uma barra de proteína mesmo, que até engana algumas pessoas também, algumas barras. Geralmente, barra de proteína, gente, infelizmente é cara. Se você encontrar uma barra de proteína baratinha, tipo menos de 10, 7 reais, não considere que de fato ela apresenta uma quantidade boa de proteína na composição. Barra de proteína é no mínimo 10 reais. Ou então barras de sementes oleaginosas, né? Como amendoim, castanha, nozes, é excelente. Geralmente a mistura é com mel e não com açúcar, ou então com estévia, xilitol, esse tipo de adoçante natural. Então, barra de cereal, vamos lá, foca aí, tá? Nas oleaginosas sementes. Que é amendoim, castanha, nozes, pistache. Ou barra de proteína. Barra de proteína, e ficar atento pelos valores do produto e pela quantidade de proteína presente. Nem sempre aquele númerozinho lá, né? Assim, é apenas não sei quantas calorias aí vai servir, tá? Exatamente. Para a gente fechar, então, dicas essenciais para quando a gente for no supermercado e começar a observar os alimentos através dos rótulos. Então, primeiramente, ter um pouquinho de paciência quando fizer as compras, né? Porque geralmente as pessoas, quando vão comprar determinado produto, já faz a lista, geralmente acaba vendo só a questão de valores, ou comprar o mais barato ou de melhor qualidade. Sim. O ideal é focar diretamente nos ingredientes e fazer comparações, como eu falei, do biscoito com a barra de cereal. Mas, no geral, fiquem atentos com os produtos, com os ingredientes descritos em primeiro lugar, que é aquele que está a maior quantidade no produto. Então, evitem quando tiver, por exemplo, açúcar em primeiro lugar, farinha refinada, que foi, como eu falei do início da entrevista, e gordura vegetal hidrogenada, que é a famosa gordura trans. Tá, então fiquem aí bastante atentos, observem os rótulos, tá?
E tomem muito cuidado quando a gente fala de gordura e de açúcar, tá? Exatamente, que é o que mais a gente bate na tecla. Mas, gente, para mim, pelo menos, é o mais difícil. Nutri, muito obrigada pela sua presença. Obrigada, meu amor. Quem quiser mais dicas, como é que pode fazer? Então, pode entrar em contato comigo pelas redes sociais, que deve estar passando na telinha. Tá aqui. Não é isso? Ó. Vai, bota lá, bota aqui nela. E estou à disposição para qualquer dúvida. Muito bem, então corre lá, tá? Nutrilai Nogueira lá no Instagram para você poder acompanhar e pegar muitas dicas e acompanhar bastante essa maravilhosa. Obrigada. Viu? Obrigada mais uma vez. Bom Sempre um dia. prazer. Também. Bom dia. Você que tá aqui ligadinho com a gente, não vai sair daí ainda, tem coisa boa para rolar aqui no programa. Tem alguém aí com queda de cabelo, ou que conhece alguém que cai muito o cabelo, cai bastante? Já tem dica aí para vocês, e fiquem atentos. Essa é a minha recomendação. Volto já.